Olá! E hoje é terça-feira. Ai, eu sempre falo para vocês, né, que eu acho terça-feira. Bom, eu sou suspeito porque é dia de Pó de Arruda e claro que eu fico em êxtase. Eu vou estar com vocês, eu vou estar com alguém querido e amigo que eu convidei para dividir com vocês. É uma troca, é uma simbiose, é uma coisa muito gostosa. E tem aquele efeito da terça-feira que assim, já passou a segunda. Eu não tenho um problema com a segunda, sabia disso? Tem gente que tem, né? Que é segunda, puxa, acabou o final de semana. Eu gosto dessa sequência da vida. Eu acho que ela nos faz criar expectativas, porque vai vir um próximo final de semana, vai vir uma expectativa de uma semana que Deus queira, seja produtiva, seja cheia de frutos, todos eles, os frutos emocionais, os frutos pessoais, os frutos financeiros. Mas é uma história de você não ficar acomodado. Se eu ficar acomodado no domingo, eu obviamente não vou gostar da segunda-feira. Da mesma maneira, se eu me acomodar no sábado, o domingo vai me parecer um final de semana. Será que não é tudo uma maneira de enxergar? O meu convidado de hoje reflete isso na vida dele, na atitude, na postura. Ele não se acomoda. Engraçado, ele não para. Ele é pluri, porque ele atua, ele dirige, ele produz, ele limpa teatro se precisar, já fez bastante. Ele cuida de toda uma história, já fez televisão, tenho visto participações dele lá de trás, nós vamos falar sobre uma porção de coisas. Mas se eu tivesse que defini-lo, é uma pessoa de uma inquietude criativa e de um talento em ebulição constante que me fascinam e me encantam. Esse é Eduardo Martins. Ai, que lindo! Ele me definiu muitíssimo bem. Que bom, querido. Eu não paro mesmo. Você não para? Não paro porque a vida não para. Por que eu vou parar? Eu me alimento dessa coisa abençoada que é você poder criar, se reinventar, assim como você, fazendo sucesso num podcast. Já fez tanta coisa na vida, faz tanta coisa, não para. E eu acho que a vida é exatamente isso. Quem fica parado? Porque para quem ainda, né? Hoje em dia eu acho que isso está bem mudado, porque deixou de ser prioridade no meio artístico a televisão, que era, né? Era o canal. Se você não faz televisão, você não é artista. Era aquela história. Foi assim durante bastante tempo. E eu acho que com essa queda das hegemonias do canal X, do canal Y, disso, daquilo, a coisa tem mudado bastante. Mas você vem nessa carreira até de forma inversa. Porque você já teve lá na Globo e bastante. Sim. Né? Eu, inclusive, tenho visto essas cenas tuas que eu volto e meia vejo, porque eu amo o canal Viva. E no Chico Anísio você tá espetacular. E você faz uma drag queen das Priscazeras. Como é que é isso? Não tinha drag queen naquela época. 96 e 97. O Chico tinha sofrido um acidente, ele saiu da Globo, aí depois ele voltou. E ele refez o Chico total. Ele pegou todos os personagens dele, mas os que contracenavam com ele foram todos mudados. E ele me chamou para fazer o que o Paulette fazia, que era o Haroldo. E aí ele me chamou de vários, Martino, Sandoval, Gazela. Aí ele botava o apelido que ele queria. E na verdade foi na virada de quando a drag começou a entrar na nossa história. Então era a peruca, uma maquiagem, salto. E aí a gente botou calça baixa, blusa amarrada, sem tirar pelo, sem muita bijuteria, sem muito histrionismo. Era uma drag mocinha. Olha só, mas eu me lembro você também na Globo, naquela novela com a Dercy. Qual foi Deus aquela? Acuda. Deus nos acuda. Fazia o Anjo Querubim. Você fazia o Anjo Querubim. Quanto tempo tem isso? 91. Gente, 91, 92. Eu fazia o show da Cláudia Raia. São 33 anos. Fazia o Não Fuja da Raia. E fora, assim, eu comecei em televisão com 17 anos fazendo TV Tupi ao vivo. Eu, Agildo Ribeiro e Bia Nunes. Os últimos programas que a TV Tupi teve. Aí o Agildo me chamou para fazer Vivo Gordo. Aí fiz várias coisas de comédia. Aí eu fiz uma novela chamada Voltei Pra Você, do Benedito Rui Barbosa. Depois eu fiz vários casos verdades com o Eval Rossano, que foi o homem que me ensinou continuidade. Eu te vi, volta e meia. Eu sou assíduo de Viva. Aí eu fiz o Chico Anísio Show, depois o Chico Total, depois Escolinha, depois o
Eu fiz o clone. Não, primeiro eu fiz o Deus da Cuda e depois eu fiz o clone. E eu fiz uma participação maravilhosa com a Heleninha Reutemann, meu Deus do céu. No Vale Tudo? No Vale Tudo, que eu fiz o dono do que bar, volta agora, quebra, né? Que volta agora com tudo. Ela quebra um bar e essa cena foi incrível porque era uma cena, eu recebi ela completamente bêbada e um cenário que era um bar e ela destruiu o bar e eu era lembro muito bem dessa cena. E é o que acontece, ela parava numa cadeira caindo no choro e ela parou de costas para a câmera. E o Denis Carvalho deixou muito claro, Renata, cuidado, você tem que parar para essa câmera. Ela parou de costas. E você vê eu virando a Renata assim. Aí ela caiu e caiu no meu colo. Então ficou eu e ela no final, uma coisa que só devia ser dela. Olha só. E o Denis falou assim, muito obrigado porque você salvou a cena. Porque ela destruiu mesmo, vidro, coisa. Não dava para refazer. Não, ia parar, ia montar o cenário inteiro para fazer a coisa. E eu aprendi muito. Eu gosto muito de televisão porque tem essa coisa ágil, né? Essa coisa de estar vivo, de você precisar estar muito presente ali. Você falou agora para mim de um imenso nome, né? Uma coisa grandiosa, Renata Sorrah. Eu acho uma coisa fenomenal, fenomenal. Você teve a oportunidade de contracenar com grandes nomes, né? Nossa! Para mim uma lista, assim. Natália Timber, a Renata, Dercy Gonçalves, Cláudio Correia Castro, Laura Cardoso. A Laura Cardoso fez um caso verdade que fazia um médico e eu dava uma notícia ruim do filho dela. E eu fazia... Ela falou, um momentinho só, pode parar 2 minutinhos? Meu amor, não põe a língua para fora que fica feio. Olha que espetáculo. Eu quase caí no chão. Eu nunca mais a vi. Mas eu sou eternamente grato. Você nunca mais fez também? Nunca, né? Eu estou fazendo para te mostrar, mas é horrível a língua, né? A coisa da língua, a não ser que seja uma cena específica. Isso. Mas eu aprendi muito, eu absorvi muita coisa que as pessoas falavam, sabe? A Fernanda Montenegro, a Fernandinha fazia a primeira peça que eu fiz, a segunda peça que eu fiz, não, a primeira peça que eu fiz, um tango argentino, a Fernandinha fazia a minha mãe, Fernandinha Torres, do tablado com a Sura. Sim. E eu menti para o meu pai que eu fui fazer vestibular de arquitetura, que eu adoro arquitetura, e ele falou, agora você vai parar de fazer teatro. Era aniversário do meu irmão, eu estreiei a peça escondido. E a Fernanda falou, cadê o papai e a mamãe? Eu falei, eles não vieram por causa disso. Meu pai descobriu, brigou comigo, ficou sem falar comigo, e a Fernanda perguntava, e a mamãe? Eu falei, ainda não veio. Ela falou, você vai ver, tudo passa. A minha mãe foi, ela viu, eu falei, viu? Aí, que o papai, ele ainda não veio. Calma, tudo passa, ele vem. Aí ele foi, me abraçou, a gente se reatou e ela falou, viu? Eu não falei que tudo passa? Olha só, para eles foi... Então, porque assim, você literalmente vivenciou esse tabu da classe artística. Quer dizer, para os seus pais, num primeiro momento, era algo fora do esperado. Não era fora do esperado, mas era muito mais preocupado com o meu sustento do que com o preconceito. Eles tinham lá uma certa razão. Meu pai era superintendente financeiro da Itaipu. Aprendi com ele tudo que você possa imaginar na vida. Só não me arrependo de não ter sido mais amigo dele, que a maturidade dá essa coisa de você ser o revoltado, né? Exato, revoltado enfim. Mas eles tinham razão. Porque é muito difícil. Sim, Fabinho, se eu filho, enfim, de São Paulo, mudei para o Rio de Janeiro, olho grande, tímido, uma cara de besta, entrei no tablado, tinha carro. Você fugia do padrão? Eu fugia do padrão, que era todo mundo emaconhado na praia, nada contra, mas enfim, eu não fazia, eu nunca experimentei, nunca gostei, eu não consigo beber, não é meu, não adianta forçar. E se eu não tivesse me reinventado, se eu não tivesse tido a intuição ou a proteção, seja lá do que for, de me produzir, eu já estaria fora do mercado do trabalho há muito tempo. Eu fui contratado na minha vida 4 vezes. O resto foi tudo eu que produzi. E até hoje faço isso. Gente, e é uma loucura, eu vou te dizer, eu vi agora, hoje ou ontem, tô meio sem. Agora estou perdido no tempo. Somewhere in time. Somewhere in time.
O Ari Fontoura falando uma coisa espetacular, ele dizendo... Ontem. Foi eu ontem. Vi também. Você viu? Eu vi também. Que ele é eternamente desempregado? Exatamente. Que ele está eternamente desempregado. E se você parar nisso, se esse podcast é um sucesso hoje, você não pode contar que ele será um sucesso amanhã. Por isso, sempre um começo, não um recomeço. É o que ele fala. Quando acaba uma coisa que você fala, estou desempregado, entre aspas, o que move em você para você fazer um trabalho incrível depois disso? É verdade. Porque senão você fica acomodado. Ai, não, essa novela eu não quero fazer. Ai, essa peça não. Ai, agora eu preciso do... Eu não estou criticando. Eu estou falando de mim. Eu não consigo. Eu já estou com 2 histórias na cabeça. A gente está fazendo o Clô, que é um sucesso. O Cá Entre Nós, que é outro sucesso, com a Suzy e com a Cristiana. Mas eu já tenho coisas na frente porque eu não consigo me acomodar numa história que é um começo. Teatro, você começa todo santo dia. E você gosta mais de teatro do que de televisão? Gosto de trabalhar. Gosta de trabalhar. Gosto de trabalhar. Você estava me contando que você vai fazer mais uma vez cinema agora. Ai, tô apaixonado, Fábio. Tô apaixonado. Se eu falar, eu vou começar a chorar. Porque o Bruno Sorck, que é um menino novo, talento, me mandou um roteiro. Eu fiz uma viagem para a Europa agora, eu estava indo de Berlim para Salzburg, ou Salzburg para Viena, eu não me lembro. Eu sei que eu cheguei em Viena, eu estava lendo no trem o roteiro, eu fiquei extasiado. Assim. E aí quando eu cheguei, a gente foi passear e eu vi um pianista tocando uma música, um frio, Fabinho, mas um frio, e aquele homem sozinho, e o filme fala de solidão. Chama Valsa dos Ponteiros ou qualquer coisa que o valha. A história de uma mãe que liga para o filho, você não vem, cadê você? Eu tô com saudade, você não coisa, muito sozinha, rega a planta, acaricia o gato, faz uma comida, escolhe o feijão, vai no... Ela se engasga, tosse, cai em cima da cama, pega a bombinha e na cena seguinte ela está conversando com a morte. Olha isso. E ela pede para a morte deixar ela mais um pouco porque ela quer se despedir do filho. Se eu falar, eu vou chorar, porque é uma das coisas mais doces, mais bonitas, mais sensíveis que eu li nos últimos tempos. E a morte fala o seu ponteiro, porque quando ela morre, todos os ponteiros param. Defina para mim solitude e solidão. Eu acho que a solidão é quando você se sente abandonado. A solitude é quando você está bem com você mesmo. Nossa! Olha aí. Eu sou um cara que eu tenho uma solitude, porque eu trabalho muito e eu necessito de ar, porque eu vivo dentro, entre aspas, de um buraco negro a maior parte do meu tempo, que é o teatro. E que eu amo, eu sou gestor do Teatro União Cultural há um tempão. Até comentei que se preciso for, você varre o teatro. Se preciso não, eu varro, até hoje eu não tenho faxineira. Eu amo lavar aquele hall. Jogar água para mim, limpar, a limpeza, ela tem um significado muito grande. E eu acabei de comprar uma casa, estou reformando, você sabe o que é reforma, né? Vontade de matar. Louco para mudar, porque eu preciso de planta, de ar, de clareza. Derrubei todas as paredes, coloquei janelas enormes, portas de vidro enorme, eu preciso disso e eu vivo muito bem dessa maneira. Muito bem. Eu não tenho necessidade de balada, de coisa, de festa, de nada. Vou, mas... Já teve? Hã? Já teve? Eu acho que com 20 e poucos anos, sim. Eu saía com a Nádia Nardini toda noite para dançar no Hipopótamo, no Rio de Janeiro. Mas aí era toda noite. Era um exagero. Mas agora não necessito mais. Eu acho que tem uma coisa de... Eu acho que é de respeito comigo mesmo. Eu tenho muita preocupação com a minha voz, com o meu estado físico, por causa do Clô, que eu canto. E o Cá Entre Nós é uma peça que pede muito da gente. Tanto de mim, quanto da Suzy, quanto da Cris. E se você não está bem, amigo, você não faz. Você falou de exagero. Você é uma pessoa comedida? Porque eu te vejo transbordando no palco. Você transborda. Na sua vida pessoal, você é comedido?
Você falou em exagero agora Eu com uma sou, cara. pontuação. Você pontuou o exagero. Ai, meu Deus, Você ele é psicólogo. Além de tudo, agora ele é psicólogo. Você Olha que situou ódio. o exagero, assim. Por quê? Você é comedido na sua vida pessoal? Eu acho que eu sou, querido. Eu tô fazendo. Eu moro numa casa muito grande e comprei uma casa menor. Eu tô doando muita coisa. Eu tô reciclando muita coisa. Eu fiz uma coisa que mudou minha vida da água para o vinho, que foi a constelação familiar. Com a Lacize Beth, que é uma mulher. É uma filosofia de vida, né? Você achou coisas lá atrás? Não, eu ressignifiquei essas coisas. Entendi. Coisas que você já conhecia. Você só dava a elas outra... Eu não me engano, não adianta me enganar. Eu não posso querer ter olho azul. Eu sei que eu não tenho olho azul. Por que eu vou querer ser? Eu não sou um cara bonito. Eu sou um cara talentoso. Ah, muito obrigado. Mas eu não posso fazer o galã. Eu tenho que fazer o anti-galã. Quando você sabe o teu lugar, ponto. Eu trabalhei com a Hebe. Eu trabalhei com a Galisteu, eu trabalhei com a Dercy, eu trabalhei com a Natália Timber. Eu sabia o meu lugar, eu sempre soube o meu lugar. Eu trabalhei com o Chico Anísio 8 anos. Eu não posso concorrer com ele, amado. Entendeu? Ele me deu oportunidades, o que as pessoas me dão... Definitivamente um grande gênio. Nossa senhora, nossa mãe do céu. A gente começou com a Drag Queen, foi o primeiro dia de gravação. A TV Globo estava todos os jornalistas, todos os jornais, à volta do Chico Anísio. Aí eu desci de calça, aparecendo os pentelhos, de mini blusa, de peruca, maquiado e morrendo entre uma vergonha, uma certa falta de intimidade. Ele falou, vamos senhoras e senhores, muito prazer. Então, sabe o texto, Martini? Sei. Sabe remontar? Eu falei, sei. O que é remontar? Quando você passar para cá, eu passo para lá, porque essa câmera pega você, a outra me pega, gravando. E aí a gente começou a improvisar, e eu sou muito bom de improvisação. Aí ele amava, porque ele falava, que foi? Nada, quis te bater. E eu cagava de rir. E a gente não parava. Eu acho que a arte, ela vem também um pouco dessa história, que é a coisa da televisão. Do teatro tem Eu tive uma grande convidada aqui que disse que ele não repetia a cena. Procede. Meu amor, entrar no estúdio sem saber texto? Nem pensar. Não. Ele chegava no estúdio e falava isso. Uma vez ele fez um personagem que ele fazia um músico que ele escrevia a letra do samba na borda do jornal, na borda branca do jornal, e ele ia virando o jornal. E eu fazia o melhor amigo dele. Ele fazia um mulato, eu peguei um mulato, claro, fiz um mulato, trancinha, fiz um mulato lindo, chapéu rosa, as tranças até aqui com contas, calça branca, e todo o elenco normal. Ele falou, tá tudo errado. Se o Martini é meu amigo e vocês são amigos dele, tem que ser todo mundo igual a ele. Suspendeu a gravação. Era um cenário gigantesco, mas era, Fábio, era gigantesco. E a gravação, ele não abria mão. Isso eu aprendi com ele. Eu não abro mão da qualidade do meu trabalho, eu não abro mão daquilo estar perfeito. Eu limpo o palco. A Suzy que fala, Martini, você me fez tirar um vestido para colocar uma pedra de strass que estava faltando. Sim, porque Deus está no detalhe. Claro, sem dúvida. Então, assim, tá faltando uma pedra. Você, que é um cara observador, que lida com artigos de luxo, você vai olhar, vestido da Suzy, tá esquisito. Os Swarovskis pretos, claro que se tá faltando um, vai chamar a atenção de alguém. E se não chamar, chamou a minha. Eu sou produtor. Acabou. Eu não uso o meu sapato para entrar em cena, eu compro o sapato pro personagem. Se alguém entrar na minha casa e roubar, fala assim, que mora uma travesti, porque eu tenho, acho que os 80 sapatos masculinos e uns 190 femininos. Mas a Neide, eu não vou entrar no palco, a I Love Neide, o personagem que eu faço, que é uma mulher rica com um sapato, com o salto todo cagado. Eu não entro, Fábio. Eu mando fazer outro. Fernando Pires está aí que não me deixa mentir. Eu tomo esse cuidado, assim, eu vou fazer um personagem feminino, eu pinto a unha, eu depilo a perna, eu tomo um banho antes de entrar em cena, eu não consigo entrar em cena sem tomar banho. Uma imagem vale 1000 palavras? Vale? A gente tem uma imagem aqui. Osmar, coloca a Neide pra gente aqui. Vamos dar uma olhada em Neide? Já que você falou tanto dela e falou de Hebe Camargo, é momento da gente ver
Essa personagem que eu adoro. E esse vídeo que viralizou a Neide, que é uma coisa maravilhosa. Olha lá. Bota a Neide para falar. Nós, mulheres bonitas, somos notadas, somos chamadas, somos buzinadas, somos assobiadas. Eu estou falando, nós, mulheres bonitas, não estou falando de você. Confusão, de chamar a atenção. Só que hoje não pode sair na rua. Não pode. Ficar em casa, tem que ficar em casa. Se na época que eu fiquei na rua, de modo que eu estava andando aqui no jardim de casa e comecei a olhar quem tem está de 8 anos, 98 anos, está andador último, não tem um fio de cabelo, mas a cadeira fazendo os trocos, cortaram os pelos do nariz da orelha, pararam a sobrancelha. Eu acho que eu já estou olhando para ele de uma maneira diferente. Porque a coisa vai piorar. Presta atenção no que eu estou te falando. É ruim, mas fica porque a coisa vai piorar. Gente, isso é ser. Eu sou fã absoluto da Neide e sempre fui. E são 17 anos, né, que você tem a Neide, o espetáculo da Taça. 2007. 2007. Olha isso. Que coisa. É uma coisa, e foi uma loucura. Porque E a Neide foi pro sofá da Hebe? Foi pra Hebe, porque na verdade o que aconteceu? Eu estava fazendo o programa da Galisteu, que eu amo, contracenava com ela de uma maneira louca. Maravilhosamente louca, deliciosamente. E aí um dos diretores do programa dela, do Charme, pediu que eu cortasse o meu quadro. E aí eu falei, o que você quer cortar? Eu tinha 3 folhas, mas porque estava escrito grande, eu estava estudando, e ele cortou a segunda. Eu falei, não é assim que se corta, você tem que ler. É um cara que não entendia dramaturgia. E aí fiz o quadro inteiro. Ele falou, não, você faz inteiro, depois eu vejo. E foi dizer para o diretor, o grandão, que eu tinha desobedecido ele. E me mandaram embora. Eu falei, mentira, você fez isso, está aqui a prova. Na frente de todo mundo. E quando você desbanca uma pessoa, o ego, né? Fui mandado embora, saí da Galisteu, da produção. Entrei na Regina e falei, posso fazer uma brincadeira com a Hebe? O que você quer fazer? Eu tinha ido para Nova York, tinha trazido uma peruca grisalha, que é essa daí. Já tinha feito a dentadura. Eu falei, quero fazer uma mulher assim. Faz! Aí o diretor falou, você vai fazer 5 perguntas e respostas. Vão 3 para o ar. Se não for bom, vai uma só. Foram as 5. A Hebe se mijou de rir e falou, eu quero que você volte. E aí foi. E aí, isso foi no dia, se não me engano, no dia 10 a 15 de outubro. Dia 2 de novembro, finados, teve aquela história de um avião que não conseguiu pousar num Congonhas. Aí o presidente, o Lula, falou que ia comprar um aparelho porque o avião estacionava de ré. Ah, loucura, estou inventando. Mas não aconteceu. E a Glória Gaynor estava no programa e a Ivete não chegou. Enfim, e eu escrevi um quadro falando do que tinha acontecido. E a Neide virou real naquele momento. As pessoas mandam vestidos, joias. Hebe te deu vestido? Muito. Todo. Eu fiz um vestido maravilhoso que eu fiz no final com um vestido que ela ganhou o prêmio do Faustão. E aí, ela me deu não, eles me emprestaram o vestido depois que ela faleceu. E a Neide virou o que virou. Um personagem que me sustentou, que me deu muita alegria, que alegra muito as pessoas, que é muito divertido. E até hoje, Fabinho... E está viva, não morreu. A Neide não morreu. Não, quero escrever um texto novo, alguma coisa nova para fazer, ou senão, qualquer hora eu remonto mesmo o antigo, que as pessoas amam. Porque é muito engraçado. A história de vida dessa mulher que o Pablo Diego criou é muito bacana. É uma mulher que estava acomodada, o marido foi embora, ela se reinventa e vai entrando em cilada e atrapalhada, ela vai subindo e vai fazendo.
Pô, minha paixão por ela é tão grande que eu te mandei um broche da minha mãe. Sim, eu Pois tenho é. até hoje. Mandei um broche da minha mãe. Até hoje, tá Não, lá eu acho guardadíssimo. brilhante. E eu acho, aliás, eu tenho certeza, né? A Neide, ela tá na contramão do mimimi. E aí? Mimimi é mimimi. Eu não, Fábio... Você não se rende a ele? Eu não dou atenção a gente tacanha. Eu não dou atenção. Palco é para ator. O ator, se eu chamar um ator para fazer um personagem, ele pode ser homem, mulher, ele pode ser uma trans, porque se uma trans quiser fazer o papel de uma trans, na minha opinião, isso é uma catarse, ela tem que fazer com psiquiatra e com psicoterapeuta. Não, o teatro não é para isso, o teatro é para ator, o palco é para ator. Cada um faz o que quer. Essa é a minha opinião, que vivo numa democracia e respeito a opinião de todo mundo. Mas eu não posso colocar se eu for fazer a minha vida em cena, eu não estou fazendo um personagem, eu estou fazendo uma catarse para me curar de alguma coisa que está ferido lá dentro. Para você, se pode chamar anão de anão, gordo de gordo, baixo de baixo, alto de alto? Nossa, porque as pessoas fazem isso. As pessoas fazem isso. Ué, a gente passa na rua com esse cabelo. Ah, bichona. As pessoas são preconceituosas. E a gente só vai mudar as pessoas na hora que elas se reconhecerem e passarem a vergonha se vendo no palco feito por um ator e o público aplaudindo, como o que acontece comigo. Porque, na verdade, a gente é espelho a gente é espelho da população de todos. Nós somos espelho do que acontece na vida. O teatro, a arte, reflete a vida ou é o contrário? Não, o teatro reflete a vida. E faz você pensar. Eu fiz uma peça agora com a Karina Sakelli, texto da Regiana Antonini, maravilhoso, chamado Pra Você Lembrar de Mim, que eu faço um pai jovem com Alzheimer precoce. 8 minutos no SPTV e teatro lotado durante 2 anos. Porque as pessoas iam para entender, que foi uma coisa que eu passei, e eu falava... Eu passei com a mamãe, isso, imagina, fortíssimo. Agora, o médico chegou para mim e falou, seu pai não está sofrendo. Quem sofre é você, se cuida. Você quer mais do que você ter a sua mãe não sofrer para fazer a passagem? Ou você quer ela sofrendo? Se eu puder escolher, eu quero que todo mundo não sofra. E as pessoas falavam, nossa, eu não tinha essa ideia. As pessoas choravam, se emocionavam, lembravam de avô, de pai, de mãe. Muito emoção, mas não era um espetáculo triste. Porque a vida é dessa maneira. A gente não vai ficar jovem. Você sabe que eu não sei como você teve o registro desta pessoa próxima com Alzheimer. E o com a minha mãe foi uma coisa muito interessante. Eu gosto até de falar sobre isso, porque chega a ser terapêutico para quem vivencia isso. Ela estava com aqueles esquecimentos, contando história mais de uma vez, coisas típicas da velhice. Até aí, tudo bem. Vamos lembrar que ela, se viva fosse hoje, teria 95 anos. Então, remontando a época dela, ela estava gagá. Estava ficando gagá. Então, aquilo estava indo bem, mas eu achei que estava um pouco gagá demais. E com uma certa... um ritmo de gagazice que estava estranho. Entendo. E aí, indo à geriatra, enfim, ela fez um teste, é tão interessante isso. Ela fez um teste com uma folha, nessa folha tinha um relógio desenhado, um círculo, e nesse círculo ela disse, e minha mãe conversando, mas muito bem, minha mãe sempre muito arrumada, muito glamurosa e tal, e ela disse assim, a senhora põe para mim aqui os números do relógio? E minha mãe enxergava as horas e dizia as horas para as pessoas. Se alguém perguntasse, ela enxergava. Os números eram completamente desconexos dentro desse círculo. Completamente. Olha, que loucura. Nunca soube disso, nunca soube desse teste. É uma loucura. Então, sei lá, o 6 da mamãe estava aqui, o 12 estava aqui, dentro desse círculo onde a médica pediu. Porém, se você perguntasse para ela que horas são, ela te diria as horas perfeitamente. Olha que loucura. A desconexão de fato e realidade. Por isso que é tão importante você ir a um médico, a um geriatra. Quando eu vi, e a mamãe escreveu os números, né, fora de ordem, aí ela falou assim, tá ótimo, que horas são? Ela disse as horas perfeitamente. Aí eu fiquei impressionado, a médica me mandou dar um sossega, aí ela perguntou, quem é o presidente da República?
Minha mãe lia os 2 jornais principais todos os dias. Getúlio Vargas. Aí... Porque lembrou do passado, né? Lembrou, voltou. Algum gatilho eu tinha uma foi... cena na peça exatamente assim. Como é meu nome? Hélio. Essa aqui é minha filha, Bruna, e minha mulher, Helena, ela faleceu. Que dia é hoje? 19 de agosto de 1985. Aí a filha, 85? O que é? Que oração? Você está pensando que eu sou o quê? Seu palhaço, seu idiota? Porque tem uma agressividade, né? Sim. Que você não, eles não, como a gente não percebe, como a gente camufla. Tanto que nos é muito ensinado ao cuidar deles que você não seja brusco, né? Que você não fala, para! Não adianta. Porque você assusta, não né? Não adianta. É você se divertir. Era o que a minha mãe fazia. Minha mãe era hilária. Essa do relógio você não conhecia? Não conhecia. Minha mãe, ele falava assim, cadê minha mulher? Ela falou, o que sobrou tá aqui. É maravilhoso? Maravilhoso. Porque o que sobrou tá aqui. Serve? Quer usar? Sabe assim? E ela falou, se você se jogar no chão, você vai ficar deitado, eu não vou te levantar. Não brigava com ele. Ela, sabe assim? E aí, são coisas, Fábio, que a gente tem que tirar o melhor. Por pior que seja a história, né? Você quer uma pessoa... Hoje eu escutei de uma amiga minha que eu encontrei, que eu, imagina, foi amigo dela com 5 anos de idade aqui, no shopping, passeando. Ela falou, meu irmão faleceu. E eu falei, e a tua mãe? Meu Deus, eu tinha medo. Mas ela falou, Eduardo, a gente não queria ele sofrendo com sequela. Exato. Você entender essa história da vida é muito legal. É por isso que fala assim, você não para. Por que eu preciso parar? Por que eu preciso ficar só com uma peça? Essa coisa que você precisa, você tem que... Isso é uma coisa de gente que meio que quer direcionar a vida das pessoas baseado naquilo que elas querem. E uma coisa que não tem sentido. Será que é sorte ou você está emendando um sucesso no outro e dedicação? Você acredita nessa sorte? Você tem sorte? Eu acredito na sorte que eu tenho de ter pessoas à minha volta que me abriram o caminho da não reclamação, o caminho da gratidão e o caminho da ação que eu já vinha fazendo. Quando você consegue ressignificar toda essa história, né? Quem é meu pai, quem é minha mãe, eu devo a vida ao meu pai e minha mãe. Nós devemos a vida. Sim. Você não precisa conviver com o teu pai, você não precisa conviver com a tua mãe. Mas o agradecimento, a gratidão em cima disso, você precisa... Isso é bíblico. Isso é... Não importa a sua religião, mas eu acho que é um conceito. Exatamente do que... E aí, quando você faz isso, você sabe o seu lugar. Se você sabe o seu lugar na sua família, você vai saber o seu lugar aqui. Eu não posso querer entrevistar você. É você que está me entrevistando. Eu preciso saber aqui. Eu vou usar o Fábio, que eu acho que alguém vai me ver. Sabe esse plano torto? A pessoa não sabe o que nesse teu entendimento, e você está aí falando bastante de constelação, está muito embutido no teu discurso. Nesse teu entendimento, isso implica em reamar ou amar diferente? Não. Não, amor é uma outra coisa. Amor é outra coisa. Amor é assim, né? Eu gosto de você, eu amo você, eu respeito você, mas eu não quero conviver. E não precisa ter briga para isso. É uma coisa que eu não consigo entender, por exemplo, no preconceito, na homofobia, em todas essas coisas. Nos extremismos políticos, religiosos, isso é uma maluquice. Essa coisa que não dá para entender, porque aí a gente tem um celular maravilhoso, tem técnica, tem tudo de bom para poder botar a vida para cima, e você fica preso numa coisa ridícula, que é não respeitar o outro. Eu vivo na democracia. Mentira! Mentira. Democracia eu não concordo com o que você fala, eu não gosto de você, eu não quero conviver com você, mas eu tenho que respeitar você. Você sabe uma definição disso que eu gosto muito? Respeito a sua opinião, mas eu vou continuar com a minha. Mas é óbvio. É isso. Mas é óbvio. É isso. E você não precisa nem dar esse troco, porque na verdade isso já é uma explicação para a pessoa que é uma anta. Sim, não. Eu acho que isso não precisa ser, ser dito, mas isso eu acho que a gente tem que ter uma, sabe, assim. Por isso que eu faço o que eu faço. Porque você tentar, né? Você tentar catequizar, não só no sentido religioso, mas você tentar catequizar moralmente, conceitualmente o outro,
eu acho uma preguiça, eu tô exausto. Só de falar já vou dar um cochilo aqui. Porque assim, é muito chato, porque não vai funcionar. Você não vai transformar, através do seu discurso, um palmeirense em corintiano. Assim como você não vai transformar um católico em evangélico, nem um bolsonarista em lulista, e sem peso para um lado nem para o outro. Você não, mas a pessoa pode mudar. E aí você não tem nada a ver com isso. Exatamente. É isso. É maravilhoso. É o que eu não consigo entender assim. Você não gosta, você não entende uma pessoa ser trans. Você não precisa entender. Quem tem que entender é a pessoa que resolveu. Você sabe que eu tenho tido, querido, você é um querido meu, eu tenho tido oportunidade aqui, nós já estamos aí com 60 programas, e então você imagina que foram mais de 60 pessoas presentes aqui, as mais diversas. E eu tenho tido oportunidade de escutar coisas muito interessantes. E obviamente não concordar com todas, porém respeitando todas. Tá? Maravilhoso. E nessa leva recente dessa temporada, a Léo Áquila esteve aqui. E explicou uma série de coisas, aliás, deu uma explicação excelente para mim, que eu tinha meio confusa sobre orientação sexual e identidade de gênero. Olha que coisa que deveria ser básica, eu me acho uma pessoa razoavelmente esclarecida. Imagino que eu seja. Não, você pois é. Eu tinha uma certa, talvez, confusão no entendimento desses termos. Ela me explicou de uma maneira clara, tipo colégio, assim. Bacana. Então, só por isso, valeu por muito mais, tá? Mas só por isso já valeu a minha 1 hora de conversa com ela. E não quer dizer que eu concorde com todo o resto que ela falou, mas ela me deu uma explicação científica, social, humana sobre esse assunto que me esclareceu. Então, mas se eu estivesse fechado, se eu não gostasse dali, então fica à vontade. Obrigado, se eu não gostasse dali, ou se eu não gostasse da figura, ou se eu tivesse este inferno chamado preconceito, e não quisesse ouvir nada que viesse de uma figura que não é exatamente aquilo que eu quero ou que eu aceito, eu não teria aprendido. Mas aí você cumpre a tua função, que é a função de entrevistador, apresentador. Você não está aqui cagando regra para o seu público. Exatamente. Então, mas aí você cumpre a tua história. E aí fala, por que o Fabinho faz sucesso? Porque ele está cumprindo a história dele. Quando você chega no teatro para fazer uma história, para fazer um personagem, eu e a Suzy temos uma cena que é gigantesca e ela ficou assim de fazer. E eu falei, amor, vamos nessa? Vamos! Que ela fala, enquanto a bicha pulava em cima do meu marido, eu falo, olha preconceito. Ela fala, não, é retórica, é momento, é jeito de falar. Eu falei, isso é desculpa do preconceituoso. E ela faz com uma história que as pessoas ficam assim, porque as pessoas da plateia são assim. Exato. Imagina se a Suzy é assim, nunca. Zero, não há possibilidade. Mas quando você cumpre a sua função no mundo, eu acho que abrem portas incríveis, porque é o que você falou. Léo Áquila, ele tem uma história incrível, ela tem uma história incrível. Eu não concordo, eu concordo. Quem disse que é para eu concordar ou não concordar? Exatamente. Eu só tenho que olhar e falar, ok, isso serve para mim, isso não serve para mim. Aprendi isso. Agora, por que você precisa chincalhar a pessoa? Por que você precisa falar mal da pessoa na internet? Por que você precisa dessa história? Entendeu? Você sabe que um querido nosso, ele esteve aqui, e eu imagino que você goste do trabalho dele, se não gostar, faz cara de paisagem. Imagina. Que é o Leonardo Mijorinho, o Léo. Adoro! Uma coisa. Adoro! E ele falou aqui um discurso, e esse é um momento, quando nós chegamos à metade do nosso encontro, eu te deixo com uma pergunta, agradeço os meus patrocinadores, e você me responde essa pergunta na sequência. Tá. E, em geral, é uma pergunta que pode te causar desagrado ou não. Mas eu conto com a sua inteligência e com o seu savoir-faire para, se caso lhe incomodar, você desviar desse assunto com elegância, como se eu sequer tivesse me dado conta. Tá? Ai, meu Deus do céu, tá bom. Ele falou para mim aqui, eu tinha estado com ele há recente tempo, e ele fala sobre a questão da linguagem de gênero. E ele dá uma explicação muito coerente no pensamento dele, e
no pensamento que ele se baseia, não é só dele exclusivo, mas um pensamento dele que ele embasou, dizendo que o TODES é fundamental e que usar o TODES é algo inclusivo, humano e necessário nos dias de hoje. Eduardo Martini, você impersona figuras femininas, acabamos de falar desde X tempos, quando não se falava nisso, continua fazendo isso no palco e tal. Você é absolutamente inclusivo, me parece, e dinâmico com a vida e tudo isso. É para falar todos? Você fala todos? Você quer que todo mundo fale todos? Responde isso já já. Meus patrocinadores queridos, deixei Eduardo Martini numa saia justa ou foi numa calça fuseau? Aí ele que vai nos contar, e ele vai nos contar também sobre esse grande sucesso pelo qual ele foi premiadíssimo, que é o espetáculo sobre o Clodovil, que eu tive a oportunidade de assistir desde a primeira montagem e que é devastador. Porque eu que convivi com o Clodovil, posso dizer que em alguns momentos, chega a me arrepiar de uma maneira... Uau! Esse moço é muito grande no que ele faz. Mas vamos lá. Quero agradecer a vocês. Quero agradecer ao Pocket Studio. Esse endereço eu faço aqui no Jardim Pamplona, que eu adoro, eu acho agradável. É um pouco o que eu sempre quis. Quando eles me perguntaram, quer que a gente esconda o forno, a geladeira? Não, porque eu acho que papo na cozinha é uma delícia. É uma coisa gostosa. Eu imprimi aí a personalidade do Fábio Arruda, são objetos da minha casa, são coisas da minha história. Mas aqui eu recebo os meus amigos. Não esteve ninguém até hoje aqui que eu não tivesse algum tipo de relação próxima. Eu gosto disso, eu espero conseguir manter isso, né? Será que uma hora acaba esse meu elenco? Não sei, mas enquanto puder, a gente vai fazendo. E ele pode realizar também a sua vontade. Quem sabe você é um apresentador adormecido, um talento, ou você quer fazer o seu ensino à distância, ou você quer fazer o seu curso, ou você quer fazer sua aula de culinária. São tantas possibilidades e o precinho é tão justo e é tão bom. Venha para cá. Venha para o PKT, que agora o Pocket ficou mais enxuto ainda. É PKT Studio, nas redes sociais e em tudo. Tá aqui o QR Code, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. E você então pode acompanhar, saber, ver a agenda e ver os valores que eu tenho certeza que você alcança e quem sabe você realiza um sonho aí. Quero agradecer imensamente a Foco, o marketing estratégico, que sabe, Eduardo, você é um talento, tá? Às vezes você está... não é o seu caso, mas às vezes a pessoa tem um produto que é bom, que tem tudo para ser sucesso, mas não está sendo, porque ela está divulgando errado, no lugar errado, talvez da forma não a mais adequada. Então uma agência bacana vai te dar um direcionamento para saber se é o momento de você fazer uma assessoria de imprensa, se não é, se você vai investir, se você não vai fazer um plano. Plenamente com você. Fazer um plano de carreira, sabe? É uma coisa que funciona. Então pensem no marketing estratégico e a Foco faz isso como ninguém. Recomendo, assino embaixo como tudo que eu falo. O que eu não gosto, eu não falo. Eu não vendo jabá, porque a gente tem que acreditar naquilo que fala, senão fica sem graça e você não acredita. Eu gosto da Razor. A Razor cuida dos cortes desse programa, cuida da edição. Cortes são fundamentais. Se eu cortar uma coisa linda e doce que você fale e eu quiser transformá-la em maquiavélica e diabólica, isso é possível de ser feito. Exatamente. Isso é facílimo. Por isso que eu não gosto de como é que chama? Reality show. É impressionante. Você pode transformar aquela pessoa num ser abominável. Exatamente. Tudo através da edição. Então, eles cuidam dos cortes aqui do programa, mas eles também podem fazer o seu vídeo de casamento, de aniversário, do que você quiser, o seu vídeo institucional. Eu acabei de fazer uma propaganda para uma imobiliária e falando sobre um imóvel maravilhoso, inclusive a casa do Chiquinho Scarpa e tal, e ficou espetacular. Fizeram imagens aéreas, quer dizer, eles têm toda a tecnologia e eles têm o bom senso. Que, aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma coisa sem a outra não adianta nada. Não adianta só bom senso nos dias de hoje sem a tecnologia. E não adianta só a tecnologia sem o bom senso, porque aí a gente está falando de cretinice. Então eu recomendo para vocês Razor com toda a qualidade e competência. Agradeço imensamente a Cozinha do Beco.
a qual Eduardo vai ser hoje presenteado, né? Olha, E você vai delícia. receber um convite para ir até lá e degustar com quem você quiser, você vai com acompanhante, e eles estão ali no Beco do Batman. Eu sei, é Um maravilhoso. endereço de São Paulo delicioso. É maravilhoso. Né? Com os seus grafites por todas as paredes. Grafite é uma coisa, pichação é outra, já falei para vocês. Tudo que vocês tiverem dúvida, entra e procura. Mas não acredite que Google é seu pai. Google não lhe pariu, tá? Você não foi parido pelo Google, então não acredite cegamente em tudo que ele te fala. Pesquise, avalie, se informe e, tendo a possibilidade, vá até lá e descubra. Lá você tem slow food, uma comida de conforto por um preço justo. Sair para comer tá muito caro, Eduardo, tá muito caro. A vida Tá tá muito cara, né? caro. Então você tem que aproveitar melhor o momento, tem que fazer valer a pena, tem que ser todo um conjunto. Eu acho que faz parte do que a gente está vivendo no mundo. É você analisar tudo. Como Analisar. Você falou. Às vezes uma notícia no Google é falsa. É falsa. É, lógico. Então, cuidado com fake news. Fake news e é não tremendo. propague fake news, Não pelo propaga. amor de Não Deus. propaga se você não tiver certeza absoluta. Ah, mas foi minha tia Cotinha que disse. Sua tia Cotinha é uma mentirosa contumaz. A gente sabe, sua tia Cotinha deveria estar E ela presa. pode ter sido enganada E ela também. pode ter sido enganada, mas tem várias tias Cotinhas que deveriam estar na cadeia. E ela não está, ela está solta. Cuidado, cuidado, cuidado. O terraço da vizinha foi o berço da fake news. Desde sempre. Então preste atenção de onde veio esta informação. Vamos lá? Dr. Déria Camargo. Dr. Déria Camargo é um mestre, é um gênio, é um amigo queridíssimo, é meu Big Doc, e ele se preocupa com longevidade saudável. Que nós vamos viver mais, não tem discussão. Nós vamos, você querendo, você não querendo, que pena, nós vamos viver mais do que viveram os nossos pais. Isso é Sim, indiscutível. isso já vem durante séculos. Né? A gente tem que manter essa carcassinha em ordem, com saúde. Então, ele fala de emagrecimento, se necessário ele fala, porque o sobrepeso nos traz uma série de inconvenientes e problemas. Não é Principalmente na tal da melhor idade que todo mundo fala. E não é né? meu corpo, minhas regras, Não. entendeu? Porque assim, não tem nada a ver com isso, não é pra você usar o manequim 36, 38, nada disso. É só porque é pra você poder, ó, sentar, levantar, mexer o braço, fazer. Imagina, Articulações. como é que você faria músculos, tantos espetáculos ossos. se você tivesse com um peso maior do que a sua estrutura aguenta? Você não faria. Essa viagem eu engordei uns 4 quilos, tá difícil de perder. Porque faz diferença. Faz Faz diferença. diferença no ar, no fôlego. Imagina, tudo. pra Claro. tudo, né? E você que preza justamente Outra a sua coisa, qualidade. Cuidar da saúde. Cuidar. Se a sua saúde você precisa emagrecer, perder peso, perder gordura no fígado, você tem que ter um médico assim. Exatamente. E aí não entra nessa história, até porque a minha pergunta para ele, que vem já já, é sobre estes ditames obrigatórios do que tem que ser correto ou não. Agradeço a Rocha Lar Conceito, que vai mandar um presente na sua casa. Ela tem uma coisa genial. Ela tem uma marmoraria há muitos anos. E a Edna teve um insight. E ela achou que tantos anos fazendo bancadas, banheiros, pisos, tudo isso, tinham aquelas sobras, aquelas aparas, que eram literalmente as pedras que iriam rolar. E ela começou a transformar isso em objetos de arte úteis. Mentira! Sensacional! Amei! Bandejas, Pra minha casa nova. bandejas, tábuas de frios, porta-copos. para, gente. Não, sensacional. E seriam Que literalmente restos de obras e de pedras. É uma pessoa que está antenada com o que está acontecendo hoje, Com o não mundo. desperdiçar nada. Com o mundo. Exatamente. Então exatamente. isso é muito bacana. Que legal. A Deloitte faz uma preocupação com o marketing especificamente o marketing dos stories. Por stories é uma ferramenta muito grande. A gente fica achando que sempre tem que postar no Reels. Você sabe que nada é sempre, nada é nada. Sim. A gente tem que se consultar com quem entende desse E assunto. com quem está estudando. Quem está estudando Lógico. e que sabe que existem os horários de fluxo, existe isso, existe aquilo. Então vamos prestar atenção, vamos nos cercar, né? É aquela história, gente, quem pode manda, quem é inteligente obedece. Faça isso na sua vida e você vai ver que os resultados funcionam muito mais. Eu não vou tratar de cárie no padeiro. Eu não vou fazer tratamento estético com a minha ortomolecular, porque não é para isso. Sabe, às vezes o pessoal precisa dar uma coisa. Eu acho que talvez no desespero muita gente quis abraçar muita coisa. Dá nome aos bois.
Então vamos fazer o Fulano certo. serve para isso, o ciclano serve para aquilo. Exatamente. O Luxury Buffet nos atende de uma maneira espetacular. Ele tem um preço que cabe, ele já fez vários eventos na minha casa, já fez para várias pessoas, e ele tem buffets acessíveis. Então é de crepe, é de feijoada, é de massas, e ele leva o seu evento com uma qualidade que ele leva todo o material, leva tudo e te cobra um preço cheio. Então não tem aquela história de segmenta, 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 segmenta. Ele abrange, faz muito bem e entrega. Que na vida o que é importante é a gente entregar aquilo que a gente se compromete. Exatamente. Você se compromete, você entrega. Né? O fato de você me entregar um bom espetáculo é a sua obrigação. Se eu vou gostar do seu espetáculo aí é ou não, outra aí coisa. é uma questão pessoal. Mas a minha eu fiz. Mas você tem a preocupação de cair uma pedra da roupa da Suzy Rego e você achar que ela não pode entrar em cena assim. Exatamente. Porque faz parte da sua produção. Ah, mas eu não gosto de camarão. Ué, mas tem frango, tem carne, tem palmito, tem coisa. Você vai criticar o buffet por causa do camarão? Exatamente. Que outras pessoas gostam? É o tal da soberba que tem em todo mundo. Que isso a gente precisa, né, controlar e entender que a pessoa certa tem a atividade certa. Quero agradecer também a CareUp, que também te manda um presente. É um tratamento nada invasivo, mas são aqueles choquinhos. Então, se você não tiver aflição a choquinhos, você perde até 10 centímetros numa sessão. Jesus é uma coisa de céu. medidas aqui. É uma Vou coisa trocar fenomenal. tudo por esse. É fenomenal. Agora, é óbvio que não dá para você sair de lá e comer 5 pizzas. Não, isso é, as pessoas não entendem claro, também. claro. Ah, eu fiz e na semana seguinte eu ganhei os centímetros. O que você fez durante a semana? Aquela famosa história. Quando você engorda, não é o que você come entre o Natal. Mas aí a pessoa vai lá e criticar a tal da empresa que deu para você o presente maravilhoso que custa uma grana. Né? Porque o que acontece? Você diz que você engorda com aquilo que você comeu entre o Natal e o Réveillon. Ah, não. Você esquece que você engorda quando você come entre o Réveillon e o Natal. Ah, claro. Não adianta. É o ano inteiro. E os queridos J. Matos, que também te mandam presente, você vai ter um espumante para levar para casa, para brindar. Delícia. E boutique de flores, com essas flores que encantam a vida e deixam tudo mais perfumado e mais gostoso. Não esqueci de ninguém, assim como eu tenho certeza que Clever, inteligente como ele também não esqueceu da minha pergunta. Eduardo Martini, é todes? Não. Todos nós, nem sei se pode usar nós, não sei como é que é. Não, todos a gente tem que falar? Somos todos gloriosos e maravilhosos? Não, o artigo ele define os, as. Se você resolve ser uma mulher trans, a minha obrigação enquanto ser humano é te chamar de Fábia. A Fábia. Ela. Você não quer ser mulher? Você não se sente uma mulher? Eu respeito isso muito nas pessoas. O que vai acontecer não é... mas é que depois isso não é da sua conta, não é da minha conta. A minha conta é, você tem um CPF, eu tenho um CPF. Eu tenho que te respeitar. Você é um ser humano igual a mim. Todo mundo, porque Ivete Sangalo pegou 500 mil reais, 1 milhão, 5 milhões... Da lei não sei das quantas. Mas ela tem um CPF, ela tem um CNPJ, ela tem direito a isso. O meu dever é respeitar. Eu entendo que é um movimento muito importante, mas ao mesmo tempo eu tenho muita coisa, Fabinho. Por que está havendo sempre assassinatos e coisas e histórias e violência? Será que a gente está fazendo da forma certa? Será que esse caminho está indo na forma certa? Será que você passar para uma pessoa o direito que aquela pessoa tem de se reconhecer como homem, como mulher ou como nada, como tem muita gente que se reconhece sem julgamento nenhum, será que está sendo feito da melhor forma possível? Porque a violência, o preconceito, parece que só aumenta. Edu... E será que você utilizar uma gramática que para todos aqueles que são... Não tem aonde você ter referência, aqueles amor. Que são adeptos da gramática como ela não aceitam, porque realmente é uma grande mudança. E será que só você fazer isso te torna inclusivo? Não. Ou são as nossas atitudes que nos tornam verdadeiramente inclusivos? Qual é a sua atitude? A minha atitude, Edu, eu tenho vergonha de falar, tá? Eu fui criado com uma família japonesa, uma família alemã e uma família negra. Eu tenho 63 anos, eu não consigo entender preconceito, não entra na minha história.
Eu não entro na minha história. Eu tenho amigas, como a Marcella, como a Maluzinha, que são travestis. Eu sempre chamei ela de elas. Para mim, elas são mulheres. Os meus pais me ensinaram assim. Os meus pais agiam dessa maneira. O exemplo veio de casa. Então, por que eu tenho que falar todes se eu quero incluir uma pessoa que nem na gramática está incluída? Exato. O artigo o, a, os, as define. Você é homem ou Fábio? A Pablo, sei lá, seja lá quem for. Eu não preciso disso. Eu não preciso de desculpas para chamar uma pessoa de... Se a pessoa não se reconhece, na hora que ela se reconhecer, eu vou me dirigir a ela da maneira que ela quer que eu dirija a ela. Porque eu devo respeito a qualquer pessoa. O teatro é muito acessível e muito inclusivo. E eu vi já, Fábio, uma coisa que me doeu muito, chamar uma ONG e ver uma pessoa sentada no chão porque achava que não tinha direito a sentar numa cadeira. Que loucura isso. A mim me deixou... Foi uma cena Ela achava horrível. que não tinha esse direito? Não. E eu levantei e falei, desculpa. Imagina. Eu falei, essa cadeira, você leva lá para casa, você fala assim, aqui você vai ter sempre um lugar para sentar. Então, quando se fala em ação social, não é colocar gente pobre para aprender teatro. Ação social é muito mais do que isso. Ação social é você ensinar, mostrar, arregaçar o respeito que você tem por uma pessoa. Seja na rua, seja um porteiro, seja uma faxineira, porque isso aqui é limpíssimo, esse estúdio é limpíssimo. A pessoa que limpa aqui eu não sou melhor do que ela porque eu estou aparecendo na câmera. De maneira nenhuma, claro. Então, isso no meu teatro é assim. A pessoa que desrespeita uma pessoa, ela é convidada a sair do teatro. Se desrespeitar a minha bilheteira, desrespeitar a minha gerente, o técnico de som, o técnico de luz, ela sai do teatro. Porque ali não é lugar de desrespeito. Ela pode não gostar de mim, ela pode me achar cafona, gordo, feio, ela pode achar o que ela quiser, porque eu dou o direito da pessoa achar o que ela quiser achar de mim. Mas acho que a forma com que está sendo feita é uma forma que não está dando resultado. Será que seria o momento de repensar como fazer isso? Você é sucesso absoluto, premiadíssimo e reconhecidíssimo, retratando uma figura brilhante, mas muito polêmica. Coloca aqui para mim, Osmar. Vamos falar desse mega sucesso que é Clodovil. Isso aqui é uma loucura, tá? Então vamos falar aqui de Clodovil. Vamos. Aí foi quando eu fiz a primeira versão. Eu estive em todas, né? Fui em todas as tuas estreias. Eu fui o primeiro ator a fazer peça presencial no Brasil. O Clô foi um presente que o universo me deu, porque imagina a página inteira do Biratã Brasil no Estadão, é uma honra. Eu ganhei o prêmio Bi Ferreira de melhor ator. Jamais pude imaginar, Fá. Jamais pude imaginar que eu fosse chegar onde eu cheguei. Jamais. Você conheceu o Clodovil? Conheci. Eu conheci muito, eu te contei, né? Minha mãe se vestia com ele e tudo isso. Era assim. Muito querido. Acabei de ganhar 2 vestidos. Ele não era uma flor, hein? Vamos deixar claro. Ele era um ser humano como todos nós. Exato, mas ele não era uma flor. Ele era uma pessoa eu de já critiquei, já fiz besteira, já fiz merda, já pisei na bola, já dei fora, já elogiei, já casei, já separei, já namorei, já fiz um monte de coisa. O Clodovil era a mesma coisa, só que ele tinha uma... Onde ele chegava, ele abria. Ele abria rodinhas. Não, ele era brilhante, inteligentíssimo. E passa para mim a próxima foto. Tem aí uma coisa que essa aqui. Fizeram na internet. Isso aqui é impressionante. Essa daqui, Osmar, por favor. É muito legal. Aumenta isso. essa pra gente. Assim, com todo o bom sentido que a palavra possa ter, isso aqui é assustador. Isso é assustador, né? A gente diria que isso é creepy, assim. Porque você recebe o Clodovil, assim. Eu acho que vocês fazem ali um espírito baixou em mim.
Que é uma peça maravilhosa. É uma peça maravilhosa. É muito sério isso aqui. Encena teus trejeitos, os teus olhares, a tua colocação de voz. É uma coisa muito forte. Eu quis fazer Fábio, eu tenho uma coisa assim de respeito muito grande. Se eu fizer uma mulher, eu vou fazer uma mulher. Se eu fizer, a mulher não anda fazendo isso. Isso é um deboche. O que nos difere de homens que somos sexos masculinos e sexo feminino? A genitália. O sentimento é o mesmo. Então o personagem, ele tem o mesmo sentimento. O homem sofre igual, a mulher sofre igual, né? É tudo. Então eu resolvi fazer um Clodovil, eu resolvi fazer o Clodovil do jeito que ele era, sem criticar e sem defender. Por quê? Não sei. Intuição foi. Como a intuição de fazer a Neide, como a intuição de fazer os personagens, como a intuição de fazer o Cá Entre Nós, agora que o próprio Rafa Gama, que escreveu o Clô Pra Sempre, escreveu. Cá Entre Nós. Coloca pra gente aqui, querido. A gente foi capa da revista Infomente agora. Uma loucura. Olha, as duas queridas já estiveram comigo. A Suzy não estava ainda em cena com você quando ela veio. E Cristiana sim, e falou muito sobre o espetáculo e tal. Aqui vocês falam, né, da amizade, dessa relação. A amizade, eu acho que é isso que é a razão desse sucesso absoluto, que vocês iam fazer uma temporada, já estão na quinta. Pois é. A amizade é controversa, porque quando a gente ama, às vezes a gente cutuca também, às vezes a gente mas isso fere, é amizade. E a gente fere também. Mas você está falando de uma coisa que a gente trata na peça, conversar para se entender. Fábio, eu não gostei quando você falou isso de mim. Se a gente tem uma história, é porque geralmente as pessoas criam uma história da história, e aí não se conversa. E eu falo a frase que para mim é duas coisas. Eu não tinha prova, eu não tinha prova para te provar que não era eu que tinha feito aquilo. Que eu acho que é a maior dor de alguém que cai numa cilada. Você não ter prova. E a grande bobagem é você deixar para 2036 aquilo que te magoou em 2002. Exatamente. É isso. Conversar para se entender. Conversar pontualmente. Porque dentro de uma conversa, eu posso ter uma história esquisita com você, você pode ter uma história esquisita comigo, a gente se fala, mas uma conversa muda duas vidas. Exatamente. Porque eu posso descobrir um Fábio que eu julgava, eu posso descobrir um Fábio que eu não gostava, que eu não dava atenção, e aí você me dá uma rabanada, estou falando hipoteticamente, sim, pelo amor de Deus, e você chega de uma maneira que você me salva. E eu falo, eu não sabia que existia esse Fábio, porque eu sempre... O julgamento é uma coisa louca. Você não ouvir, você não conversar é uma coisa muito doida. É o que acontece hoje em dia. As pessoas, elas não conversam. Há uma agressão e um julgamento e uma defesa de coisas que você não precisa fazer. Por que a Angélica levou a filha a ver o show da Madonna? O que, Cacilda, você tem a ver com a educação que a Angélica dá para a filha dela? E o julgamento antecipado está definido na palavra e no que ela causa. Prejuízo. O prejuízo vem do julgamento antecipado. Prejuízo. Conversar com uma pessoa inteligente, que não é questão de inteligência do matemático, não é, mas é você inteligente da vida, Fábio. Exatamente. Né? Porque a gente pode ser assim, né? As pessoas me julgam por causa do cabelo. As pessoas podem julgar por causa desses anéis maravilhosos que você tem. Eu já estou querendo levar todos. Olha, e aí o que acontece? A pessoa não sabe quem é você dentro. E o que interessa é que é você dentro. Porque se você botar uma camiseta branca e uma calça jeans e não tiver nada de penduricalho, e tiver descabelado, você continua sendo aquela pessoa maravilhosa e rica por dentro. É o que as pessoas não têm hoje em dia. As pessoas se julgam pelo que elas acham que você é, pelo que você está vestindo, pelo que você está fazendo. Vista o mico
que essas atrizes estão pagando no Oscar, no BAFTA, em todos esses lugares, essas roupas, essas coisas que não tem, meu Deus! E para conseguir, sei lá qual é o ser gostado, tudo isso. E aí, eu sempre digo para vocês, quando eu falar alguma coisa aqui que vocês não reconhecem, lembra que eu falo? Entra lá, dá uma pesquisada, porque pode ser interessante para vocês. Eu diria, como disse o personagem Red Butler, de Gone with the Wind, né? É o personagem do Clark Gable em O Vento Levou. I don't give a damn. Eu estou nem aí. Ou literalmente eu estou ando, tá? Porque você tem que ter informação para poder... Eu estou ando, eu vou traduzir. Eu estou cagando para você. Eu traduzo para ele porque eu sou mais do povo. Sabe, você tem que ter argumento para discutir, seja o que você quiser. Discuta por aquilo que você acreditar. Mas não é discutir argumento. no sentido de brigar. Não. É no sentido de exatamente fazer o que... Nós estamos discutindo uma história. E tenha base para falar sobre isso. Por exemplo, esteja aberto. O Léo é psicólogo. Pois é. Ele é maravilhoso. Não, e agora, tá valendo. Ele é perfeito. A mim não me... Exato. Eu amo esse moleque. Eu quero casar Nossa. com ele. Adoro. Tô louco para trabalhar com ele. Fora que é ele de um comigo. talento. Isso é absurdo. Mas é isso que ele acha. Para mim é outra coisa. Para Nani People vai ser outra, para você outra, para Regina de Souza, para Suzy, para Cristiane, e isso a gente consegue conviver todo mundo em harmonia, por quê? Porque existe uma coisa chamada respeito. Ah, mas existe devo carinho a você. também. Ó, carinho para você. Mas você é sempre assim. Ô, Carinho Fabinho. pra você. Ai, as taças que eu O amo! espumante, as taças de pó de Ai, arruda. vai pra Casa Nova! Olha que delícia. Ah, lindo! O querido J. Matos, que sempre nos brinda com esses espumantes gente. maravilhosos. Olha que delícia. E ó, obrigado pelo carinho, você tá gente. aqui, Cozinha do Beco, para você ter essa experiência gastronômica maravilhosa. Gente, maravilhoso. Então Fábio. você vai aproveitar, vai Olha desfrutar que coisa e delicada. olha aquela coisa. E não é porque é XYZ de valor, mas o valor de você ter um cuidado com a pessoa que você convida, que você convive, porque a partir daqui pode nascer muita coisa legal. Eu já conhecia o estúdio, mas não conhecia, né, essa figura maravilhosa que me recebeu maravilhosamente bem. Encontrei o Henry Castelli saindo daqui, já conheci uma história de um garoto novo que está apaixonado pelo que está fazendo ali. É muita coisa, cara, é muita mas vida. você pode perceber que se o mundo explodir hoje, olha quanta coisa a gente viveu. É impressionante. Pois é. E nos aguarda ali para ser entrevistada a Tameia Danelon, procuradora da Justiça desse país, e vai falar sobre a aplicação da lei no cotidiano. Que isso que é muito bacana. Amigo íntimo dela. Ela vai nos ensinar. E olha os centímetros a menos. Deixa eu ver. Olha os centímetros a menos. Olha isso aqui, gente. É este. São centímetros a menos. E o teu é grátis, tá? O teu tá assinado aqui. Olha que maravilha, pela dona. Arrasou. E meu querido? Por que não entra em cena? Vem cá, já que ele falou do Fabiano, vem aqui, vai do lado dele. Olha aqui. Queridaço, um dos proprietários. Olha aí o Pocket Studio, o PKT. Olha aí. Gente, você gostou? Maravilhoso, sabe por quê? Isso aqui é um cenário. Mas isso aqui, essa lojinha deliciosa, aconchegante, se transforma naquilo que você quiser, para você fazer o que você quiser. Tem grana? Aposta em você. O máximo que você der errado, você voltar para casa. O não a gente já tem, né? Pô, que honra, de verdade, viu? E parabéns pelo filhote, já Não, ali no meio da... trabalhando, tá? Depois tem que tirar uma foto desse menino para ver que ele está trabalhando. Isso. Ele está trabalhando. Aplicadíssimo. E ó, pode ser um baita de um técnico, você sabia? Sabe quanto ganha um técnico? Ele não sabe ainda. Eu não sei ainda. Tô fazendo por amor. Teu pai tá te escondendo, né? Teu pai tá te escondendo, né? Parabéns, Obrigado, querido. obrigado. Muito legal Obrigado essa mesmo. ideia. Obrigado. Meu querido. Amor, olha. que Muito surpresa. obrigado. Você sabe que para mim, eu sempre aprendi desde pequeno que a maior tradução de admiração é baseada em respeito. Eu te respeito de um tanto e tão imenso. Você é tão grande na sua arte, no seu talento, Obrigado, na sua meu amor. competência, que você me inspira. Obrigado. Pessoas que me inspiram me fazem E é muito achar que bom. qualquer problemão não é nada, porque Não tem é. gente que me inspira.
Eu acho que eu tenho um amigão, grande amigo meu agora, que está com um tumor no olho, vai ter que tirar o olho. E eu falei, mas você tem um outro. Você pode enxergar o mundo da mesma maneira que você enxergava antes. É pegar as coisas boas. Que bom que você está ressignificando a sua vida, a sua história. É verdade. É muito bom, porque muita gente... Se você conseguir atingir uma pessoa com essa entrevista, Exatamente. você já cumpriu a sua missão. E quem vai Parabéns. ao espetáculo Parabéns. desse talento, dessa potência, desse furacão, vai entender que Obrigado. uma pessoa tocada valeu a pena um espetáculo obrigado em pelo cena. carinho, eu amei. Flores na sua vida, vejo flores em você, Gente vejo do gratidão. céu. Aquele aplauso, Olha. aquela salva de palmas para Eduardo Martini. E até a próxima terça-feira. Estaremos juntos, sempre com alguém interessante, sempre com alguém com algo para contar e que eu espero que te inspire em 1%. Esse 1% já valeu tanto. Muito obrigado, obrigado, obrigado. E, gente... E se você puder, compartilha, porque a coisa que a gente mais precisa é que você, se você alguma coisa te interessou, compartilha com alguém que você acha que vai mudar. Porque se você mudar a vida de uma pessoa, você vai estar junto com a nossa história. Obrigado. Eu sempre falo que antes, numa boa, respeito todas as causas, mas antes de você ficar preocupado com a crise dos falcões no pico do Himalaia, você pode dar uma olhada no seu vizinho, no seu amigo, no seu irmão, que pode estar precisando do seu conselho, da sua mão. Um grande beijo e até a próxima terça-feira. Tchau, gente! Beijo, pode arruda!